Viver é melhor que sonhar, já dizia Belchior na música Como Nossos Pais. Mas por que ficar preso em fantasias, idealizações, busca da perfeição pode acabar sendo um tiro no pé? Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento, porque eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, mas eu também gosto de mesclar um pouco de arte e cultura, porque também sou autor e dramaturgo. Mas eu queria trazer com vocês hoje um insight que eu tive, porque semana passada eu estava conversando com meu amigo Thiago Zanotti. Ele tá de canal novo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aproveita para seguir o moço, ele manda muito bem nos vídeos de reflexões que ele coloca lá. O Thiago trouxe para mim a seguinte frase: o que você pensa quando você ouve viver é melhor que sonhar? Lógico que essa frase para mim me remete automaticamente, à origem dela, que é Como Nossos Pais, a música do Belchior, que ficou mais famosa ainda na voz da Elis Regina. Bom, eu fiquei pensando bastante sobre isso, fiquei pensando bastante sobre o papel da idealização. É algo que a gente sempre pensa no dia a dia, principalmente no consultório, quando a gente se depara com dificuldades da vida, com necessidade de coisas que a gente tem que fazer, tarefas que a gente tem que cumprir. Mas a hora que ele me colocou essa pergunta, eu coloquei ela na minha cabeça e comecei a ficar pensando bastante sobre como que ela reverberaria na minha vida naquele momento. O que foi bem interessante, eu gostei bastante. Mas aí, como eu sou junguiano, eu gosto bastante de pegar sincronicidades. Eis que hoje, hoje é terça-feira, então eu tô gravando hoje, mas vai sair na segunda-feira esse vídeo, surge no canal do IGEP, do Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, um vídeo do meu querido Valdemar Magaldi, que foi meu mestre na especialização. E o Valdemar fala sobre o sucesso e o fracasso. Ele menciona Fernando Pessoa. Eu fui procurar o poema do Fernando Pessoa que ele mencionou. Não encontrei, mas encontrei outro que eu achei bem interessante também, que é: adoramos a perfeição porque não a podemos ter. Repugná-la íamos se a tivéssemos. O perfeito é o desumano porque o humano é imperfeito. E a gente está preparado para lidar com o imperfeito o tempo todo? Não, porque a gente busca o quê? A perfeição, porque a perfeição ela é confortável, ela é previsível, e a gente odeia lidar com questões imprevisíveis, não é? Então, quantas vezes a gente fica preso na vida provisória? Temos um vídeo sobre vida provisória aqui no canal, que é aquela vida, enquanto eu não aconteço, enquanto não chegar lá, eu vou vivendo, mas eu vou vivendo como se eu tivesse já alcançado aquilo. Então, eu me auto-engano. Então eu fico preso numa fantasia, nessa busca de perfeição, nesse auto-engano, seja profissionalmente, seja na aquisição de um produto, de um bem que eu quero, seja também às vezes em relação afetiva, sentimental. A gente busca essas condições ideais de temperatura e pressão que não existem na vida real. Só existe isso o quê? Nos poemas, nos livros, nos contos, nos filmes românticos, mas a hora que a gente se depara com isso, não é dessa forma, Então, assim, quantas vezes a gente já se pegou sonhando acordado? Mas, Rodrigo, você está falando que não é bom sonhar acordado? É ótimo sonhar acordado, porque esse sonho acordado, e às vezes o sonho dormindo também, eu tenho um vídeo sobre o significado dos sonhos aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque muitas vezes o sonho nos leva a buscar algo para realizar, nos leva a um objetivo, a uma meta. Bacana, concordo com isso, porém às vezes a gente se perde, porque a gente fica só pensando e pensando e pensando. É como aquela música do Paralamas do Sucesso, E a mocinha se perdeu olhando o sol se pôr, que final romântico morrer de amor, Ou seja, ela se perdeu, ela morreu, essa personagem morreu. Mas quantas vezes a gente não morre simbolicamente, talvez até literalmente, quantas vezes a gente não morre simbolicamente esperando esse algo acontecer, esperando a pessoa certa, esperando a oportunidade certa, e a gente deixa de realizar. Por exemplo, esperando o equipamento certo para gravar um vídeo, Se você é freguês antigo aqui do canal, você sabe que os primeiros vídeos eram esquema de guerra, de trincheira de guerra. Por quê?
O celular, eu gravava com o celular não funcionava direito, o áudio dava problema, na hora de editar eu não conseguia colocar uma coloração bonita, né? Mas eu fui lá e fiz. Esses dias eu também acabei testando até duas câmeras aqui no canal. O que aconteceu? O vídeo da semana passada, a imagem da câmera principal ficou sem foco. Então, quando entrava a câmera secundária, ficava com foco, a câmera principal meio desfocada. Mas eu fiquei pensando assim, eu gostei tanto do conteúdo, gostei tanto do jeito que eu falei, regravo? Não regravei. Né? Porque muitas vezes as pessoas estão ouvindo o vídeo aqui no YouTube, né? Elas colocam, né? Eu sei que alguns inscritos já me falaram isso, que eles deixam o vídeo rolando ao fundo e estão só escutando. Eu falei, então, achei que ficou tão interessante, mas agora, se alguém implicar com isso, paciência, aconteceu, né? Mas antes feito do que perfeito. Porque a gente busca a perfeição? Claro que a gente busca o melhor? Claro que a gente busca. Mas dava tempo de regravar? Não, não dava. Então fui lá e fiz. Então eu estou trazendo esse exemplo pessoal porque quantas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente fica só ensaiando. E a vida provisória é isso, é esse ensaio que a gente faz o tempo todo. E a gente não se depara com o quê? Com o fracasso. A gente só quer buscar o quê? O sucesso. Mas é óbvio, né, Rodrigo? Quem é que quer fracassar? Né? Aí esse vídeo do Valdemar Magaldi, que eu vou colocar o link aqui também na descrição, esse vídeo é justamente sobre o fracasso e o sucesso. O que me lembrou da minha monografia de especialização, que era a sombra do sucesso profissional. Temos um vídeo aqui no canal também sobre a sombra do sucesso profissional. Porque o que está lá na sombra, né? Se é o sucesso que está lá na sombra, se eu estou vivenciando hoje na luz o fracasso, esse sucesso está lá também. Então como é que eu vou buscar esse sucesso? Claro, desconsiderando as questões de meritocracia, né? Porque a gente sabe que o nosso país adora uma meritocracia para chamar de sua, o que é muito ruim, porque a gente sabe que existem diversas variáveis que influenciam o sucesso. Não adianta só se esforçar, né? Mas a gente tem como criar meios aí de buscar driblar tudo isso. É garantia? Não, não é garantia, mas a gente busca isso. Agora, o Valdemar, ele fala uma frase tão interessante no vídeo dele que eu quero reproduzir aqui. A gente precisa se entregar para a possibilidade do fracasso, para o sucesso acontecer. Porque a gente às vezes evita realizar algo com medo do sucesso, com melhor. Olha que ato fala interessante, vamos falar sobre isso também. A gente às vezes evita realizar algo com medo do fracasso e a gente não alcança o sucesso, porque o sucesso é feito o quê? De uma sequência de fracassos. Porque a gente vai aprendendo, a gente vai lapidando, a gente vai melhorando, a gente vai tendo novas ideias, a gente vai adaptando, a gente vai flexibilizando. Agora, o ato falho que eu tive aqui. A gente não se entrega para a experiência com medo do sucesso. Sim, porque às vezes, aí é autossabotagem, né? Porque às vezes, a gente se entregando para o sucesso, a gente faz o quê? Tem que assumir uma responsabilidade, né? Com aquilo. A gente muitas vezes tira o problema e a gente às vezes quer ficar o que agarradinho no problema e reclamando da vida. Ó dias, ó céu, ó chuva, ó azar, né? E a gente não percebe isso. Mas às vezes a gente também faz esse oposto aí. Aliás, acho que a maioria das vezes é esse oposto, né? A gente não se entrega com medo do fracasso, mas a gente não se permite se lançar para viver a experiência e fazer os ajustes. O que é um pouco de petulância também, né? Porque a gente sabe que essa arrogância, né? Ela impede a gente de realizar. Por quê? Por que todo mundo pode fracassar menos eu? Por que eu, justamente eu, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não posso ir lá e fracassar? Né? Isso é horrível, porque me impede de viver a vida, me impede de amadurecer. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, não tem essa história aí? Então, quantas vezes eu preciso enfrentar esse mar turbulento? E às vezes à noite, daí que vem a expressão mar noturno também, né? Que a gente vai enfrentar esse mar noturno sem saber exatamente o que vai encontrar ali. Se calmaria, se tempestade, se muitas ondas, naufrágio, se acontece naufrágio, como é que eu lido com isso? Eu espero que a gente não sucumba. Claro que eu estou falando tudo metaforicamente, né? Mas a gente precisa entender que muitas vezes desse naufrágio, né, eu preciso renascer, né? Tal qual a Fênix. A gente vai ter um vídeo aqui sobre a Fênix, o próximo vídeo da semana que vem vai ser um vídeo sobre a Fênix, então sobre o mito da Fênix. Então quantas vezes a gente não precisa o quê? Renascer. E a gente quer renascer? Não, porque se nascer já é difícil, né? Já é um parto nascer, né? Literalmente é um parto, já é difícil a gente ingressar na vida, né? A gente se lançar para a vida, o que dirá se relançar para a vida, né? Refazer a rota, recalcular o caminho, replanejar. Mas por que às vezes isso é interessante? Porque a gente foi muitas vezes para um caminho, para um direcionamento que não estava alinhado com a gente mesmo,
que estava alinhado o quê? Com as expectativas dos nossos pais ou de outras pessoas. E a gente acaba se distanciando da gente mesmo, a gente fica ali nessa participação mística, como diria Jung, nessa simbiose, né? Nessa questão influenciável, influenciada, e a gente esquece de viver o que é a nossa história, o nosso mito do significado, porque é o nosso próprio mito. E aí a gente tem o quê? Uma variação hoje em dia, né? Que já temos um vídeo aqui no canal também sobre o arquétipo, né, da Cleópatra. Tem gente que hoje está se identificando demais com diversos arquétipos. E é ruim a gente viver identificado com o arquétipo, porque a gente vai viver a história daquele arquétipo, ou melhor, daquela imagem arquetípica, que a história diz respeito a um arquétipo, né? O mito, né, diz respeito a um arquétipo. A Cleópatra não é mito, porque ela é uma personagem real, né? Então a gente não vai ativar, né? A gente só tem acesso aos arquétipos através das imagens arquetípicas, que são contos, mitos, folclores, lendas, etc. Tá? Então, a gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui também na descrição para ficar mais explicadinho para você. Mas se a gente se identifica demais com essa história, a gente passa a viver aquela história. E o pior, a gente não sabe qual aspecto daquela história a gente vai viver. Então, por exemplo, Afrodite. Afrodite, lindona, né? Deusa da beleza, deusa do sexo, deusa do amor, né? Quantas pessoas querem vivenciar tudo isso? Mas as pessoas sabem que Afrodite era muito infeliz no amor. Isso as pessoas não querem vivenciar, né? Tem um canal aqui no YouTube que chama Matando Mateus a Grito, e eu menciono esse canal lá na live da Cleópatra, né? Por quê? Ele faz a brincadeira, né? Que o pessoal coloca, né? Ele não é junguiano, ele não é psicólogo, mas ele colocou uma coisa muito assertiva junguianamente falando. Ele colocou lá, as pessoas colocam a imagem, né, da Elizabeth Taylor, né? Ou de outra Cleópatra muito maravilhosa, deslumbrante, né? Mas quando fazem lá a arqueologia, eles percebem o quê? Que a Cleópatra era uma nariguda. E ele fala assim, ninguém quer ativar o arquétipo da nariguda, né? O pessoal quer ativar quem? Elizabeth Taylor. A Katy Perry, quando está fantasiada de Cleópatra, e por aí vai. Mas como é que fica? Então, a gente às vezes mira numa coisa e acerta outra. Assim é com o arquétipo. Né? Assim é quando a gente se identifica com o aspecto arquetípico, porque o arquétipo é, vamos pensar assim, um guarda-chuva. Cada vareta desse guarda-chuva é um aspecto. A gente mira no arquétipo como um todo, ou naquilo que a gente acha positivo, só que o arquétipo também tem os aspectos negativos, devoradores, destruidores. E quando a gente busca se identificar com o arquétipo, a gente não sabe qual que a gente vai acertar. Então, por isso que é importante a gente, no processo de individuação, se distanciar dos invólucros da persona, se distanciar da força dessas imagens arquetípicas para a gente chegar onde? No nosso próprio eu, no nosso si mesmo, no nosso self, no nosso mito do significado, na nossa vocação, no nosso chamado, no nosso daimon. Tudo isso que eu estou falando são coisas semelhantes, são sinônimos, tá? Ou muito próximos em conteúdo. Em tudo isso a gente tem conteúdo aqui no canal, a gente tem várias questões aqui no canal sobre vocação, sobre carreira. Mas por que, Rodrigo, você fala de carreira? Porque muitas vezes a carreira é o meio, né, a ferramenta pela qual a gente alcança a autorrealização, que é essa realização do si mesmo, né? E a autorrealização, eu estou falando como um todo, tá? Como algo maior, não como pequenas autorrealizações, como pequenas conquistas que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada. Estou falando como um todo, como um projeto de vida, como um legado, né? E claro, o amor faz parte, família faz parte, tudo isso faz parte, mas eu estou falando nessa questão íntima, né? De autorrealização. Tá? Então, se você estiver gostando do vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever no canal. Pensa, tem alguém que precisa assistir esse vídeo? Já manda para a pessoa, já compartilha com a pessoa. Agora me diz, quantas vezes você deixou de tomar uma ação porque ficou sonhando com a melhor possibilidade e perdeu o timing das coisas? O bonde passou e você perdeu o bonde. É complicado, né? Você consegue identificar quais são as suas projeções de expectativas? O que é projeção? Projeção é tudo aquilo que eu jogo para fora de mim. Pode ser um mecanismo de defesa, onde eu aponto no outro aquilo que eu mesmo sou, mas também pode ser, junguianamente falando, tudo aquilo que eu externalizo que está dentro de mim. Então, quais são as minhas expectativas para com o mundo? Quais são as minhas expectativas para com um processo, para com uma pessoa, né? A gente sabe que as projeções elas precisam ser recolhidas, porque elas são nossas, as expectativas são nossas. Claro, é importante a gente ter alguma expectativa, porque a gente tem um parâmetro, um balizador para a gente saber onde é que a gente vai chegar, onde é que a gente vai alcançar, o que a gente vai alcançar. Mas a gente tem que ser flexível. E onde é que a porca torce o rabo? Quando a gente não é flexível.
porque a gente fica preso, cristalizado nessa imagem primeira, né? E não flexibiliza. E aí a gente faz o quê? Sofre, né? Tem bastante sofrimento quando a gente não flexibiliza, né? Quando a gente é muito rígido. E curiosamente, quem ajuda a gente na criatividade? O arquétipo da criança, porque a criança, ela é curiosa. Agora, se a gente fica muito curioso, curiosidade é sempre bom, né? Mas se a gente fica muito pueril, né? A gente fica infantil, a gente não se prepara para as coisas da vida. Então, eu costumo dizer o quê? Que a ingenuidade, ela não é qualidade, ela é defeito. Porque ela não permite que a gente preveja as coisas que estão para acontecer, a maldade que está por aí que a gente precisa aprender a lidar. Né? Então, ser ingênuo, vamos pensar assim, essa é a minha proposta. Talvez ela não seja uma qualidade, e sim um defeito, algo ruim, um ponto a melhorar, porque ela nos cega, ela nos venda os olhos e a gente acaba não enxergando o que precisa enxergar. Né? Tal qual a esperança. A esperança está lá na caixa de Pandora, né? A caixa de todos os males de Pandora. E quando saem todos os males, só fica quem lá dentro? A esperança. E por que a esperança é o mal? Porque a gente fica sempre nessa esperança, nessa expectativa, nessa espera infinita de que algo vai resolver, de que algo vai mudar, de que algo vai melhorar. E a gente muitas vezes não toma nenhuma ação, porque a gente está na expectativa de que algo fora se resolva, né? Que traga uma solução para a gente. E a gente esquece de buscar. Por outro lado, a esperança também muitas vezes é o fio que faz a gente levantar de manhã. Eu sei disso, tá? Eu não vou negar isso. Porém, se a gente ficar só preso, a gente fica igual a mocinha lá da música dos Paralamas do Sucesso. A gente se perde olhando o sol se pôr. A gente se perde em oração, a gente se perde em livros, a gente se perde em autoajuda, a gente se perde em uma série de coisas, até mesmo em terapia, porque a gente deposita no outro. A gente deposita só em Deus, por exemplo, através da oração, algo que a gente também tem que fazer a nossa parte. É como diz, né? Levanta-te e anda. Né? Então, a nossa parte é o levantar e andar. A parte do divino é a parte do divino. Não me meto nessa jurisdição. Porém, a gente também, ainda assim, tem a nossa própria parte. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, mais uma vez eu peço. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E quero ouvir você, o que você achou desse vídeo, o que você acha desse tema? Você se perde também muitas vezes nessas idealizações, nessas fantasias? É isso. Quero convidar você para passear pelo canal para ver os outros vídeos que a gente tem por aqui sobre essa temática. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!